Bom dia a todos. Deus nos conduza com a sua bênção. Amém. A iluminação do Espírito Santo para que falemos e para que ouçamos. E o Espírito Santo ilumina as nossas mentes. Deus abra os nossos olhos e os ouvidos, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir e o coração para guardar a preciosidade da palavra de Deus. Por certo, os irmãos sabem o tema de hoje. Encontro com Zaqueu. Esse texto está escrito em Lucas 19, 1 a 10, e o evangelista Lucas, que foi o privilegiado de escrever algo sobre esse encontro maravilhoso de Jesus com Zaqueu e Zaqueu com Jesus. Lucas descreveu como filho de Deus, entrou na história. Jesus viveu de forma exemplar. Foi o homem perfeito. Depois de um ministério perfeito, ele se entregou como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. Lucas era médico e historiador. Deu grande ênfase a datas e detalhes, ligando Jesus a eventos e a personalidades históricas. Jesus estava profundamente interessado nas pessoas e nos relacionamentos interpessoais. Mostrou uma calorosa preocupação com seus seguidores e amigos, quer fossem homens, mulheres ou crianças. Como um homem perfeito, Jesus mostrou uma compaixão sublime pelos pobres, desprezados, feridos e pecadores. Ninguém foi rejeitado ou ignorado por ele. Jesus é o nosso líder e Salvador perfeito. Ele oferece perdão a todos aqueles que o aceitam como Senhor de sua vida e creem que aquilo que ele diz é verdade. Lucas forneceu detalhes a fim de que possamos crer na confiabilidade da história da vida de Jesus. Podemos crer com certeza que Jesus é Deus. O amor de Jesus pelas pessoas é uma boa nova a todos. Sua mensagem para todas as pessoas, de todas as nações. Cada um de nós tem uma oportunidade de responder a Ele com a nossa fé. Lucas, que foi médico e historiador, escreveu esse livro e o texto que iremos estudar nessa manhã. Nossa gratidão a Deus por esse homem que foi muito útil na obra de Deus no passado. Roguemos em oração a bênção do Senhor, que Ele nos auxilie, nos conduza com a sua bênção nessa manhã, no estudo da sua santa e bendita palavra. Eu vou convidar o nosso irmão Celso, por favor, que interceda a Deus por nós, para que Deus nos abençoe nessa manhã. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por mais esse dia de vida e agradecemos ao Pai por estarmos aqui para aprender a Tua palavra, Senhor Deus. Seja com cada um de nós, Tu conheces os nossos corações, ó Pai, que a lição desta manhã, Senhor Deus, sirva para o fortalecimento da nossa fé em Ti, Senhor Deus. Abençoe, Senhor, o professor, abençoe os alunos, Senhor Deus, que nós possamos abrir as nossas mentes, ó Pai, para entendermos a Tua palavra. Seja com todos os departamentos da igreja, Senhor Deus, que estarão ouvindo de Ti, Senhor Deus. Seja com os nossos irmãos que estão viajando. Abençoe e cuide de cada um deles, ó Pai Santo. Nós te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus.
com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Texto básico da lição, Lucas 19, 1 a 10. Nós iremos ler juntos esse texto de forma alternada. Os irmãos que têm suas Bíblias, por favor, abram. Lucas 19, 1 a 10. Zaqueu, o publicano. O encontro com Zaqueu. Eu lerei os versos ímpares. Os irmãos, conjuntamente, na sequência, lerão os números pares. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis um homem chamado Zaqueu, natural de rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se na alguma coisa tenho de defraudar alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, e o mesmo Espírito que inspirou a palavra ilumina as nossas mentes, no entendimento e no esforço de praticar a palavra de Deus. No resumo do tema de hoje e do nosso conteúdo da lição, algo importante que nós precisamos saber. Quem sabe alguém já tem conhecimento, e quem não tem conhecimento é importante saber um resumo do tema de hoje. Para financiar seu império mundial, os romanos arrecadavam de todas as nações sob seu controle grandes quantias em forma de impostos. Os judeus se opunham ao pagamento dessas taxas, por terem de sustentar um governo secular com deuses pagãos. Porém, eram forçados a pagar. Os cobradores de impostos estavam entre as pessoas mais impopulares de Israel. Judeus de nascimento, os publicanos escolheram trabalhar para Roma. Por isso eram considerados traidores de Israel. Além disso, era de conhecimento de todos que os publicanos enriqueciam por meio de extorsão de seus companheiros judeus. Assim não é de admirar que alguns tenham murmurado contra o Senhor Jesus por ele ter ido à casa de Zaqueu. Apesar de Zaqueu ser um trapeceiro renegado, Jesus o amou. Em resposta, esse cobrador de impostos se converteu
Em toda a sociedade, certos grupos de pessoas são considerados incontáveis ou indesejáveis por causa de suas opiniões políticas, de seu comportamento imoral, o estilo de vida. Não devemos ceder à pressão social que nos força a evitar tais pessoas. Jesus as ama e elas precisam ouvir as boas novas de salvação, que é o Evangelho puro. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 17, ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse tema que nós estamos estudando do trimestre, encontros com Jesus, de diálogos com Jesus, são temas ricos e muito importantes nos nossos dias atuais. Assim como Zaqueu, todos nós tivemos um dia um encontro com o Senhor. E o texto é muito claro, e os irmãos deixam o texto aberto. Nós vamos tentar, dentro do nosso tempo, analisar alguns versos desse texto, porque ele é rico em ensinamentos que, por certo, irá nos edificar nessa manhã. Se nós fôssemos consultar o dicionário da língua portuguesa ou o dicionário bíblico, nós iríamos encontrar que a palavra encontro, ela vem de uma palavra encontrar, que significa deparar, topar, ou ir de encontro com alguém, ou achar. Encontro significa tudo isso e muito mais. Achar, topar, deparar, ir de encontro. E é muito importante notar no texto lições que servem para a nossa vida. Zaqueu, apesar de ser visto como um homem pecador, corrupto, no seu coração nasceu o desejo de se encontrar com Jesus. E nesse encontro maravilhoso e benéfico e benfazejo de Zaqueu com Jesus, e Jesus com Zaqueu, resultou em alguns efeitos, tanto do lado de Zaqueu como do lado de Jesus. O texto descreve na íntegra essas verdades. Por exemplo, o versículo de número 3, alguém releia. Por certo, os irmãos já leram em casa, mas releia. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Procurava ver quem era Jesus. Por que Zaqueu procurava ver quem era Jesus? É importante a gente colocar a mente para funcionar, porque a escola dominical é para isso, né? Por que ele procurava ver quem era Jesus? Por causa da fama, né? Então, já tinha curiosidade. Também fala que assim, ele, como cobrador de imposto, não podia entrar na sinagoga, não podia entrar nesses lugares também. Mas ele ouviu a fama e com certeza despertou A curiosidade dele era grande. Deus tocou no coração dele. Tem sentido, mas há algo muito mais profundo dentro dessa atitude de Zaqueu. Esse encontro gerou o efeito de procura.
E a palavra procurar, ele procurava, vem da palavra procurar, que significa esforçar-se. Gerou no coração de Zaqueu um grande esforço. Se vai estudar esse texto com mais profundidade, você vai descobrir. Ele se esforçava. No seu coração nasceu um grande esforço. Fala intensa curiosidade, né? Na revista fala intensa curiosidade. Para conhecer. Mas por que ele procurava com tanta intensidade ver quem era Jesus? Eu entendo que ele procurava ver quem era Jesus, porque ele não sabia ainda quem era. Então ele queria ver quem era Jesus. Ele conhecia a fama de Jesus, mas não conhecia pessoalmente. Então é por isso. Eu ouvia, mas não conhecia. Tudo tem sentido que os irmãos disseram, mas em resumo, ele procurava ver quem era Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus. Então, esse encontro gerou um efeito de disposição, de esforço no coração de Zaqueu, e ele queria de qualquer forma ver quem era Jesus. E o texto vai descrever até o fim que ele conseguiu. Primeiro, porque com base na Bíblia, e é importante quando se estuda em escola dominical, dar ênfase à palavra. Escola bíblica dominical é estudo de Bíblia. Com todo respeito a alguns que se levantam para falar, mas fala muito pouco da Bíblia. Escola bíblica dominical é estudo de Bíblia. Eu pelo menos entendo que é isso. E Zaqueu, naquele esforço gigantesco que procurava ver quem era Jesus, ele, com base na Bíblia, no capítulo 7 e 8 de Mateus, a Bíblia diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abre-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Então Zaqueu, é importante notar que ele não conhecia a Bíblia, mas o Espírito Santo já trabalhava no coração dele, e eu creio que como a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, e um texto complementa o outro, nesse esforço gigantesco que ele procurava ver quem era Jesus, ele conseguiu. E por que muitas pessoas não conseguem ver quem é Jesus? Porque no seu coração não há um esforço, não está à procura e nem está afim de encontrar. Agora nós saímos do Novo Testamento, volta para o Velho Testamento, o capítulo 29 de Jeremias, o verso 13. Deus falando por intermédio do profeta, o profeta escrevendo, Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, ou me encontrareis, em outra tradução, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o texto vai nos ensinar que Zaqueu conseguiu esse encontro com Jesus, porque ele buscou realmente de todo o seu coração. Ele estava disposto a se encontrar com Jesus. Buscou de todo o coração. E é Deus que diz que quem busca Ele de todo o coração vai encontrar. Quem não busca jamais encontrará em lugar algum. Uma das razões que as pessoas não encontram, não têm esse encontro com Jesus, é porque busca Jesus por segundas intenções. Interesses, né? Com interesses pessoais. Apesar que Zaqueu também buscou com interesse, mas foi um interesse diferente. Espiritual, para conhecer realmente, e não mas interesse material. Há aqueles que buscam com interesses materiais.
Mas Zaqueu, ele já tinha uma posição social, um poder aquisitivo muito alto. A Bíblia descreve ele como um homem rico. Ele era um publicano. Falando em publicano quer dizer cobrador, era o cobrador de rendimentos públicos. Entre os antigos romanos, os judeus consideravam os publicanos traidores e apóstatas, porque cobravam os impostos para a nação que os oprimia. Julgavam-nos pessoas do mais vil caráter, porque também extorquiam grandes somas de dinheiro do povo. Lucas 3, 12, 13 e 19, 8. Disse que Teócrito, quando alguém perguntou qual era a mais cruel das feras, respondeu: entre os animais do deserto é o urso e o leão. Entre os animais da cidade é o publicano e o parasita. Revela-se a opinião pública quanto aos publicanos nas palavras de Cristo. Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus 5,46. Classificados com os pecadores, com os pagãos e com as meretrizes. Mateus 9, 10, 11, Mateus 18, 7, Mateus 21, 31. O povo murmurava porque Jesus comia com publicanos. João batizava publicanos. Mateus, publicano convertido, tornou-se um dos 12 apóstolos. Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, em Jericó, converteu-se com alegria. Mas vamos voltar ao texto. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E essa procura, com todo esforço e com todas as suas forças e interesses, é porque ele não conhecia quem era Jesus. Então ele procurava ver quem era Jesus. E foi fácil para ele conseguir? Por alguns motivos, né? Ele que era baixinho, a multidão era grande. Teve que subir numa árvore. A multidão era grande, ele era baixinho. Eu não sei, a Bíblia não descreve a altura de Zaqueu, mas quem sabe ele era do meu tamanho, ou quem sabe menor, né? E Davizinho, talvez. Ele está aí, né? Mas, Reinaldo, só um minutinho, desculpa interromper. Mas a primeira lição dessa revista tratou de Nicodemos, que furtivamente, escondido na calada da noite, foi encontrar Jesus. Olha a diferença de Zaqueu. Ele enfrentou a multidão, correu, mas uma pessoa importante para ele correr é trabalho de criança. Atitude de criança. E subir numa árvore. Olha que ridículo. Um homem importante na sociedade, rico, correndo na frente da multidão, subindo uma árvore para ver quem era Jesus. Então está dizendo, talvez você tenha fosse dizer isso, mas o esforço que ele fez para cumprir o seu propósito. O esforço que ele fez levou a ele fazer isso. Então, quando a pessoa procura ver quem é Jesus com esforço e tem a necessidade, aliás, se nós fôssemos dar um tema a esse encontro, poderíamos chamar de um encontro necessário. Há uma necessidade urgente do pecador se encontrar com Jesus Cristo. Caso contrário, está perdido, irremediavelmente perdido. Mas nós que somos cristãos e conhecemos a Bíblia, em tudo isso eu creio que está no plano de Deus. É claro, Deus é soberano. Aquele que ele escolheu, ele chamou. Ele fala lá, não foste vós Então escolher, ele era um escolhido. Então estava no plano de Deus. E Deus tinha escolhido ele antes da fundação do mundo. Como escolheu você, escolheu a mim. Nós todos. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando, falando comigo mesmo. E eu sempre falo isso de público.
como nós somos pobres espiritualmente. Poderíamos sermos mais ricos? Já somos. Aliás, quem assistiu o programa ontem, o tema foi ricos, muito ricos. Muito ricos. Nós somos ricos, muito ricos, por algumas razões que o pregador expôs no sermão Maravilhoso. e a Bíblia nos mostra. Nós somos ricos e nem sabemos que somos tão ricos. Não valorizamos também isso. E nós somos ricos, e uma das razões que nos leva até a consciência dessa riqueza é que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E foi o texto que o irmão leu, Efésios, capítulo 1, a partir do 3. Estão referindo a quem? Quem foi? Pastor Hernandes. Ah, lá no programa. No programa. Ontem não participei, tá? Ontem eu participei. Mas Zaqueu, ele enfrentou os obstáculos, as dificuldades, e o verso 3, na segunda parte, descreve as dificuldades que ele encontrou. Ele procurava com todas as forças de quem era Jesus, mas o texto diz que ele não podia. Primeiro, porque a multidão era muito grande. E segundo, ele era de pequena estatura. Então, a pessoa de pequena estatura rompeu uma grande multidão, claro que ele vai encontrar dificuldades. E ele percebeu, e sob a direção de Deus trabalhando na sua mente, eu não vou conseguir. Eu tenho que usar outro método. Eu tenho que mudar de método. Eu não vou conseguir. Então, o que é que ele fez para conseguir? Ele queria, a qualquer custo, encontrar Jesus. Então, e aí o verso... Jesus nunca mais passou por aquele lugar. Você não foi estar aquele dia, não tem nunca mais com ele. É verdade. Então vamos reler o verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Aqui gerou no coração dele o interesse. O interesse ou melhor, a determinação de Zaqueu. Zaqueu estava decidido, resolvido, a qualquer custo, queria ver quem era Jesus. Então ele usou o método de correr adiante. Ele está no verso de número 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que era uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Mas no verso de número 5, vamos reler, por favor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aqui um outro efeito, o interesse de Jesus. Desde que o homem pecou lá no Éden, e a primeira profecia ou promessa do Salvador está em Gênesis 3,15. E quando Adão pecou lá no jardim e tentou, porque ele não conseguiu e ninguém consegue se esconder da presença de Deus, Gênesis 3,9, ele achou que estava invisível, Deus não ia vê-lo. Quando Deus chamou Adão, onde estás? Vamos juntar esse texto de Gênesis 3,9 com esse texto aqui de Lucas, que Jesus chegou depois que Zaqueu correu adiante, subiu na árvore e lá ficou.
esperando Jesus passar. E o interesse de Jesus com base no grande amor de Deus é inexplicável, é insondável, é intransponível. Ninguém pode entender o amor de Deus, mas o interesse de Jesus com base no grande amor de Deus. Jesus parou, olhou e disse: Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu se chamava Zaqueu? O pastor conhece as ovelhas do mundo. Ele conhece as suas ovelhas e ele conhece todas as Ele coisas. nos conhece pelo nome. Todos nós. Eu fico assim extasiado, mas fico feliz de ser um filho de Deus e ter o privilégio de ter nas minhas mãos a palavra dele. E quando eu me deparo com o Salmo 147, que fala do louvor ao Todo-Poderoso, o verso 3 diz assim: Deus conta todas as estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. 147, que versículo? 4. Se você volta aqui para Isaías 40, 26, o que a gente vai encontrar em Isaías 40, 26? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. É um texto complementando o outro. Salmo 147, 4, Isaías 40, 26. Deus quer que nós levantemos ao alto nossos olhos para ver quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhum só vem a faltar. E se nós vamos lá para Mateus, o texto diz que Deus, sabe, conta todos os cabelos das nossas cabeças. Por isso ele sabia que Zaqueu se chamava Zaqueu, porque quem lê o Salmo 139 sabe que Deus nos sonda por trás e por diante, e ainda a palavra não saiu da boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Então ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, e principalmente ele é um bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, porque Zaqueu era um escolhido dele e já fazia parte dos remidos, purificados do sangue de Jesus. Graças a Deus. E todos aqueles que estão aqui nessa manhã, que passaram por esse processo e tiveram esse encontro com o Zaqueu, têm essa certeza e essa convicção. Nós não somos salvos por causa da religião, nem por causa das boas obras, mas nós somos salvos por Jesus Cristo. E quando Jesus se dirigia para o seu lugar, Jericó, passando por ali, ele parou. Isso demonstra o interesse de Jesus em salvar o pecador. O interesse de Jesus com base no seu grande amor. É o amor fala tudo, o amor diz tudo, o amor faz a diferença em todos os segmentos. O texto áureo de ouro da Bíblia, que todo mundo sabe, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi com base nesse amor que Jesus Cristo olhou para cima e se compadeceu daquele pecador. O livro de Efésios 2,4 nos diz
o escritor, o apóstolo São Paulo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça dos salvos. Sabe quando que o amor e a misericórdia de Deus nos alcançou? É só você ler os versículos anteriores, 1 e 2 de Efésios 2. Nós éramos por natureza filhos da ira, nós estávamos mortos nos nossos pecados, vivíamos segundo o curso desse mundo e éramos por natureza filhos da ira. Era a condição de Zaqueu antes, era a nossa condição antes do nosso encontro com Jesus. Mas o encontro com Cristo mudou a vida de Zaqueu e mudou a nossa vida. E se esse encontro não mudou, é porque não foi um encontro verdadeiro. O crente tem por dever, eu entendo assim e me esforço a viver. O crente, nós crentes, temos por dever de ser diferentes. Não. Ser crente para ser igual do mundo, então algo não mudou, o encontro ainda não aconteceu, pois não? Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus não foi convidado por Zaqueu, ele se convidou. Hoje eu vou jantar na tua casa. Isso. Ele se convidou. Isso é importante, porque é ele que bate na nossa casa, é ele que bate na nossa porta. Nós só temos é que abrir. Ou não. Ou não. A escolha é nossa. Agora, ele é que vem ao nosso ponto. Qual foi a forma de amor com que Deus nos amou? Que tipo de amor Jesus usou na pessoa do Pai para se compadecer de Zaqueu? E de nós também. Então vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso número 3. É claro que Zaqueu, ele sentiu o desejo, ele fez sua parte, ele se esforçou, ele foi em busca de encontrar Jesus, ele enfrentou a multidão, enfrentou a sua estatura, ele correu, ele subiu numa árvore, ele fez de tudo, mas Jesus teve um interesse com base no amor de Deus, o Pai. Que tipo de amor? Jeremias 31, 3. Amor eterno. Pelo Senhor, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amor eterno é amor que não acaba. Se fôssemos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, vamos ver o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você está falando do amor de Deus. Amor sacrificial. Amor eterno. Sacrifica por ele. Amor de Deus. Mas um outro texto, nesse ponto. Primeira epístola de João 3:1. O apóstolo João, a sua primeira carta, ou epístola 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não nos conheceu a Ele mesmo. O apóstolo João está afirmando: vede que grande amor nos tem tido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Ninguém é filho de Deus se não for pelo amor do Pai. E todos aqueles
que atentam para que esse amor de Deus seja manifestado na sua vida, torna-se filho de Deus. Porque aqueles que Deus ama, o que Deus amou, ou mais cedo ou mais tarde serão convertidos. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso número 12, nos diz que Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, pode falar. Então, filhos de Deus são aqueles que creem, que o texto descreve isso. É só ler e reler. Quem tem mais facilidade, lê uma vez ou duas, mas quem tem menos, lê 2, 3, 4, 5, quanto precisar. Mas aqui descreve efeitos visíveis, palpáveis do amor de Deus na vida de Zaqueu e de todos nós. O amor de Deus nos envolveu, nos atraiu, um amor eterno que não acaba. O crente tem que viver essa realidade aqui, nesse mundo. Certeza no céu. Ir para a igreja e voltar, muitos vêm e vai. Se dizer religioso, quantos se dizem? Mas a sua vida se dizem, mas a sua vida não condiz com o que dizem. E isso não é fácil. É muito difícil, mas Deus nos dá os meios para a gente fazer valer essas verdades da palavra de Deus. Eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico, mas nem por isso eu não tive o encontro com o meu Senhor. Porque todos nós sabemos, e quem lê a Bíblia sabe, que a salvação não é hereditária. O pecado sim é hereditário, mas a salvação ela é pessoal. É preciso ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nesse texto, nesse tema de hoje, tão rico em ensinamentos, na nossa escola bíblica dominical, onde se estuda a Bíblia, a palavra de Deus. Agora vamos no mesmo verso 5, a segunda parte. No verso 5, a primeira parte, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, aí vem a segunda parte. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Aqui está o convite de Jesus. Ele estava lá, na árvore. Ele talvez, no seu entender, ele esperava. Eu estou aqui, como diz lá no norte, está trepado nessa árvore. Eu estou aqui acima de Jesus, só na estatura, porque ele vai passar aqui embaixo. Eu queria ver quem era Jesus. Ele imaginava que Jesus ia passar e ele ia ver, e só ficava nisso. Mas, para a sua grande surpresa, Jesus parou, olhou e fez o convite para ele: Zaqueu, desce depressa. Pois não. Então, eu estava falando com a Diva, né? Que Deus sempre acha o ser humano. Lá no Éden, ele provavelmente de cima ele olhou para baixo e achou Adão. E com Zaqueu, ele olhou para cima e achou também. Ele não conhecia Jesus, ele sabia que era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus era um homem como todos os homens, não havia nada diferente nele. Ele não conhecia Jesus. Uma coisa interessante disso aqui que você está falando é isso aí. Quer dizer, o interesse era de ambos, né? Ele queria encontrar Jesus, ele queria ir com Jesus, queria encontrar com ele. Ele só queria ver Jesus. Olha que intenção, ele subiu na árvore e queria vê-lo. Porque por ali a vida passava, ele queria ver Jesus. É uma coisa interessante, sempre que a gente quer alguma coisa de Jesus, ele sempre dá mais do que a gente quer.
O pastor falou algo que me veio à mente. Adão não queria ver Deus, mas Deus também achou. Jesus, Deus, na pessoa do seu filho Jesus, é sempre assim, vai ser sempre assim. Ele sempre nos dá mais. Aquele texto de Mateus que fala das crianças, uma coisa complementa a outra. As crianças. Sabe o que é interessante? Quando o Espírito Santo age, que a gente fala, é agora, é a hora, você não olha para mais nada, não vê e vai. E muitas pessoas dizem, mas aquela pessoa é crente, ele virou crente. Não é possível. Então, agora, é o viver daquela pessoa que vai demonstrar que realmente se tornou, né? Exato, Mas quando bate a hora, você não olha para mais nada, você vai... Então o texto de Mateus, que leva as crianças, que segundo os discípulos estavam atrapalhando, Jesus repreendeu, não as embaraceis, as crianças. Aí levaram as crianças para que Jesus as tocasse só. Às vezes a gente lê, escuta a vida toda e não aprende muita coisa, porque não está muito afim, interessado. Vem à igreja e sai e fica nisso, é a rotina de domingo. O crente tem que ter conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina isso, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Oséias diz lá no seu capítulo 6, 3: conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós temos dever de conhecer. E Pedro fala na sua carta, nós temos dever de responder àqueles que pedem razão de nossa fé. E como é que nós vamos responder se não conhece a Bíblia? E temos tanto tempo, e gastamos tanto tempo em outras coisas. E o mínimo na Bíblia, queremos bênçãos, queremos ser abençoados, queremos ser bem-sucedidos. Quando somos desafiados, somos fracassados e vencidos. E aí, e os pais? Hein? E os pais levaram Jesus? Então, vamos voltar um pouco. O reverendo está interessado. Eu sei onde você quer chegar, mas ele ouve para tocar os filhos, não mais. Deus é maravilhoso. Eu faço tão pouco para Deus. Às vezes eu fico algumas horas estudando a Bíblia e me desgasto, mas isso ainda é tão minúsculo. As crianças foram levadas até Jesus para que a vontade dos pais é que Jesus tocasse nas crianças, para que Jesus as tocasse, colocasse as mãos. Ou o Papa fala. Jesus, e os políticos. O texto diz que Jesus tomou os braços e as abençoou. Muito mais do que queriam. Não é isso que ele faz com a gente? Eu sabia que você queria falar, né? Fui para o cobrei, parou para um deles. Jesus se manifesta dessa forma. As crianças foram levadas só para ser tocadas. Jesus tomando os braços e as abençoou. Zaqueu estava lá em cima da árvore só para ver Jesus passar. Grande foi a reação dele e a surpresa quando Jesus parou e olhou e disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, é o convite que eu te faço. Desce depressa, não te demores. O poeta cristão compôs um hino e diz assim: não vos demoreis, Jesus vos chama. Ele vos chama com amor. E um hino que o quarteto cantava, porque está parado. Cristo te chama com um eterno amor. O pecador vem atender. Dele não fujas com fútil temor. Venha Jesus te render. É o que a gente sente, pode passar 30, 40 anos, mas a gente, quando pensa no momento que se dá a conversão, as pernas até ficam bambas, ainda diz: meu Deus, é um negócio que está... É porque ninguém... a pessoa que foi eleita antes da fundação do mundo e ainda não se
se rendeu a Cristo, no momento certo, não resiste o chamado. Chama-se graça irresistível. Verdade. Graça irresistível. Ninguém resiste. Então, o convite de Jesus é feito a quem? Está na Bíblia. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus diz assim: o mesmo Jesus que parou e olhou para a árvore e disse para Zaqueu: desce depressa. Hoje ele está com o mesmo interesse, fazendo o mesmo convite: vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu Eles que jugo. estão em cima do muro, não sabe se vem, não sabe se não vem um dia sim, um dia não. E ele continua convidando. A escolha é de todos aqueles que ouvem o convite. Ele convida a todos, cansados, oprimidos, sobrecarregados, decepcionados, fracassados, desiludidos dessa vida, desse mundo tenebroso, violento. Quantos estão mergulhados no pecado, nos vícios, nas drogas, lares desfeitos, casais brigando, filho contra pai, pai contra filho, terremoto, peste, guerra, fome. As profecias estão se cumprindo e muitos não estão dando ouvido ao convite de Jesus para acontecer o encontro da salvação. Reconheceu os seus pecados como Zaqueu. Quem convida Jesus, o Salvador. Isaías 43, 11, ele diz assim: eu sou o Salvador, e fora de mim não há salvação. Quem convida é Jesus, o único caminho de acesso ao Pai. João 14, 6. Eu sou. É o Jesus que salvou Zaqueu, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for. Quantos que querem ir até ao Pai por outros caminhos? Só que Salomão, grande sábio, escrevendo em Provérbios 14, ele diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte, e leva à perdição eterna. João, no seu discurso, ou melhor, Pedro, no seu discurso, no capítulo 4, 12 de Atos, ele diz: e em cima da terra e abaixo do céu, ou até nas águas, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. E ele continua convidando até muitos da igreja, religiosos, entre aspas, que são só religiosos, não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Como o pastor se referiu, e já estudamos essa lição, Nicodemos conhecia, ele era um dos principais, ele conhecia, o jovem rico conhecia, mas precisava se converter. O seu encontro não tinha acontecido. Nós temos que dar graças a Deus Pai, porque preparou Jesus para nos salvar, ele veio ao mundo e cumpriu a obra da redenção. Quem convida, como convidou Zaqueu, é Jesus. É Ele que está passando e olhando para nós, pecadores. Quem convida é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Na primeira epístola de João, capítulo 1, 7 e 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há pecado no singular ou pecados no plural, que Deus não possa em Cristo nos perdoar. Ele morreu por nós. O seu sacrifício vicário na cruz
foi perfeito, uma vez por todas, cumpriu na íntegra e com fidelidade, levando sobre si todas as nossas culpas, para nos garantir a certeza da nossa salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se eu não me engano, Romanos 14, 6. isso eu não sei. A Bíblia ambulante é de Oinaldo. Como diz a Esther. Romanos 14. Quem convida é esse que perdoa nossos pecados? Jesus não tinha nem nascido. É claro, e quem conhece um pouco da história, Isaías profetizou o nascimento de Cristo mais ou menos 800 anos antes dele nascer. Quem crê na Bíblia tem que aceitar essa verdade. Ele viveu mais ou menos 800 anos de Cristo nascer. Só que ele profetizou o perdão de Jesus. E escreveu, está em Isaías 43, 25. Deus fala assim, com o E maiúsculo: eu mesmo, sou o que apago as vossas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não é por amor a nós, não. Por amor a ele. A Bíblia é maravilhosa e profunda. É só você procurar estudar, vivê-la na prática. É ele que afirma: eu mesmo, não é outro Deus. Sou o que apago as vossas transgressões por amor de mim, dele mesmo. E dos teus pecados não me lembro. Esse convite é feito por esse que nos ama e nos perdoa dessa forma. Quantas vezes você já leu o Salmo 103? O verso 3 diz: é Ele quem perdoa todas as vossas iniquidades. Sara todas as tuas enfermidades. E inclui a enfermidade pior, que é o pecado. É claro que a gente quer sarar das enfermidades físicas, e Deus pode fazer isso Ele querendo, mas a pior enfermidade é a enfermidade do pecado atuando na vida. E se não for sarado, vai perecer na perdição. Mas prosseguindo o texto, o verso 6. Um grande efeito que produziu nesse encontro. O que foi? Releia. Verso 6. Toda a prece que o recebeu com alegria. O texto diz, é um efeito que produziu nesse encontro a alegria de Zaqueu. Que alegria recebeu Jesus. Ele atendeu justamente como Jesus, ele obedeceu. Justamente Jesus disse: desce depressa, e o verso 6 em seguida diz: ele desceu a toda pressa, ele não perdeu tempo. Ele desceu a toda pressa. Quem sabe ele nem desceu, ele deu um pulo nos braços de Jesus Cristo. Você arrebentou todo. E recebeu com alegria. Alegria. O que é alegria? Alegria é júbilo. Alegria é contentamento. Uma pessoa alegre está contente, de bem com a vida, de bem com Deus. Essa alegria aí, eu entendo que começou a brotar no seu coração o arrependimento. Claro. O Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, diz o salmista Davi. Na tua presença, plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Não quer dizer que fora da presença de Deus não existe alegria. Existe. Quem estuda a Bíblia sabe. Jó, Provérbios e outros textos. Eu imagino no céu, né? A alegria no céu, quando o pecador se arrepende. Há alegria fora de Deus, mas é alegria passageira e efêmera. E essa alegria, a Bíblia diz lá em Provérbios que a alegria do ímpio é momentânea. E até a sua alegria se transforma em tristeza. Agora, Lucas 15,
7, na parábola da ovelha perdida, quando ela foi encontrada, no verso de número 7, descreve o texto: porque há mais alegria, o júbilo no céu, por um pecador só que se arrepende, do que por 99 justos que já estão lá, que não precisam mais de arrependimento. Por isso, essa alegria envolveu o coração de Zaqueu. E automaticamente os anjos realizaram uma grande festa no céu. Eu não sei como é essa festa que acontece no céu, e nem quero saber. Não estou preocupado em saber. Você vai ver um dia. O que me interessa saber é que quando um pecador se arrepende, há festa. E festa é sinônimo de alegria. Onde tem festa, geralmente a tendência é todo mundo estar feliz. Tem bolo, tem... Claro, comes e bebes, presentes, risadas, abraços, bom humor, tudo isso. Hein? Satisfação, tudo isso faz parte de festa. E tudo isso acontece lá. Não vai ter bolo no céu, é claro, né? Mas. Senhor. Coríntios, satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto. Eu estava cantando aqui baixinho. E eu gosto muito dos hinos, um dos hinos do nosso cenário, o poeta diz: dia feliz, que alegre eu abracei, o dia em que me converti. O dia mais feliz da vida é quando a pessoa se converte ao Evangelho. Nós temos que pensar, meus irmãos, que aqui tudo efêmero. Eu estou aqui olhando e me veio à mente. Uma vez uma senhora falou para mim, e perguntou para o pastor da igreja dela: pastor, não só sobe no púlpito para pregar, uma grande responsabilidade, um grande púlpito diante do Senhor, como é que o senhor vê as pessoas? Assim, o impacto que o senhor tem? Ele falou: eu vejo todo mundo como um cadáver. Vejo todo mundo como um cadáver. Tem lógica. Nós somos cadáveres. A Bíblia diz: lembra-te de que és pó e ao pó voltarás. Nós não somos nada. Todos nós seremos cadáveres futuros, ou mais cedo ou mais tarde. Vós sois menos de nada. Verdade. Nada já não é nada. Mas a alegria que nós temos é que um dia fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo. Agora nós estamos próximos ao Natal. Um texto que muito se lê no Natal. Existe texto que só se lê no Natal, não sei porquê. Pode ser lido qualquer tempo, hinos que pode ser cantados qualquer tempo. Até uma pessoa disse uma vez para mim: o hino 129, se eu não me engano, não pode ser cantado de dia, só de noite. A oração noturna não tem nada a ver. Canta de noite, de madrugada, a qualquer hora. Como dizia meu pai, falando de superstição, falava para ele: seu José, quando o senhor sair de casa e encontrar um gato preto, não volte para casa, nem parte debaixo de escada. Ele encontrar gato preto, azul, encarnado, que é vermelho, branco, de qualquer cor, eu continuo indo. E escada que eu faço questão de passar por debaixo. Pode cair o poder. Porque meu Deus está ao meu lado, e isso é superstição. A alegria dos salvos tem que viver essa realidade. E no capítulo 2:10 de Lucas, quando os pastores anunciaram o nascimento do grande Redentor e Salvador Jesus Cristo, o texto diz que os pastores tremiam com medo, porque nunca viram uma luz igual até aquela hora. E a maior notícia foi publicada ao mundo até hoje. E os anjos anunciaram, 2:10 de Lucas: não temais, eis que vos trago nova de grande alegria, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Nova de grande alegria. Por isso que Zaqueu não perdeu tempo, ele pulou nos braços de Jesus, se envolveu com o Salvador.
E agora vem no verso 8. Vamos reler para a gente. Estamos terminando, né? Livremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele estava disposto a dar até mais do que a lei exigia. Quem estudou a lição, hein? Já tinha havido a transformação. Claro. Então é isso que eu ia falar. Né? Depois que ele passou pelo processo da salvação, Jesus já tinha feito o convite para ele. Ele aceitou, obedeceu o convite, foi aos braços de Jesus. Agora gerou no seu coração o efeito do arrependimento. Arrependimento quer dizer pesar sincero de algum ato ou omissão. E aí pesou no coração e na consciência dele atos ilícitos, riquezas ilícitas que ele tinha conseguido. E aí gerou no seu coração o efeito do arrependimento. E aí, ato contínuo, consequência do arrependimento, ele se converteu. A verdadeira conversão. O que é conversão? Qual é a verdadeira conversão? Agora eu pergunto para mim, cada um pergunte. Pergunte para você aí no seu íntimo. Eu sou um convertido? Tem que mudar de vida. Eu já passei pela conversão. Todos que estamos aqui já passamos pela conversão. Algo mudou na nossa vida? Conversão significa mudança de forma ou de trajeto. Conversão é voltar. Deixar de ir para onde estamos indo e voltar. Voltar para o destino certo. E aqui no caso, voltar para Deus. Conversão é mudança de forma ou de natureza. Mudança de mal para bom procedimento. Lemos lá no livro de Efésios que quantos que se diz que foram convertidos, mas ainda vive a prática do velho homem. É preciso se converter. Aí isso aconteceu na vida de Zaqueu de maneira maravilhosa. Ele se arrependeu, ele se converteu, e aí ele tomou posse da salvação em Cristo Jesus. O verso de número 9 diz: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa. Salvação na Bíblia significa vida eterna, vida abundante em Cristo Jesus. Quem está salvo e se converteu a Cristo nunca mais se perde. É maravilhoso saber disso. Evangelho de João 10, 28 e 29. Jesus declara assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, porque aquele que o meu Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim nunca mais o lançarei fora. Se você tem a consciência que está salvo para sempre, porque a Bíblia nos garante. Erram aqueles que pregam uma salvação temporária, mas a Bíblia na sua integridade prega uma salvação duradoura e eterna. Isaías 45, verso de número 17, nos diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. 45, quanto? 17. Isaías 51, verso número 6, diz o profeta: Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como vestido,
e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. O crente tem que saber disso e viver essa verdade. Eu rogo a Deus que me abençoe para que eu viva essa verdade, tenha essa consciência de que um dia vou passar daqui para outra vida, mas tive o meu encontro com Cristo e o céu está garantido para mim e para todos aqueles que assim o aceitaram. E na primeira epístola de João 2,25 são textos que não podemos deixar de citar. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Ele quem? Deus, Jesus Cristo. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez. O quê? O quê? A vida eterna, está lá. E quando que Ele nos fez essa promessa? A resposta de 1 João 2,25 está em título 1:2. Na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Graças a Deus, eu me alegro no meu Salvador, como a Virgem Maria, mãe de Jesus. Ela reconheceu o seu estado de pecado e de serva inferior ao próprio Filho. E no seu cântico, no capítulo 2, a partir do 46 em Lucas, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou ou se alegra em Deus, meu Salvador. Por que não dizer aleluia? Graças a Deus. Louvado seja Deus. A Ele a nossa gratidão por tão grande salvação eterna. Quando isso acontecer, eu e você, nós os salvos, iremos nos deparar lá no grande paraíso. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,9, Paulo disse para os crentes: aquilo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, que nunca penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para todos. E não só isso, Jesus, aquele que salvou Zaqueu, foi morto, cumpriu seu ministério, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, intercede por nós e vai voltar. E Ele fez essa promessa: não se turbe o vosso coração, queridos em Deus, e em mim também, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez, e quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você quer ir para lá? Ou não quer morrer? Quer continuar vivendo nessa vida? Querendo ou não, iremos. E quando isso acontecer, eu e você, a igreja redimida de Jesus Cristo, Filho de Deus, vai se integrar, sem ser selecionado, vai se integrar ao maior coral de todos os tempos. Na visão do apóstolo João em Apocalipse 7, a partir do 9, ele diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, e eles cantavam amém, o louvor e a glória e as ações de graças e o poder sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Zaqueu já está lá, nos esperando, porque ele passou por esse processo, o encontro maravilhoso. Resumindo tudo, meus irmãos, e encerrando, vai acontecer um dia o encontro glorioso dos salvos
Ali foi o encontro do perdido com o Salvador. Nós que somos salvos e temos essa certeza, vai acontecer com todos nós, querendo ou não, dois tipos de encontro. O encontro glorioso ou o encontro triste. Quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja desse mundo, para arrancar ela desse mundo, nós vamos nos deparar com Ele, querendo ou não. Esse encontro vai acontecer e está perto. Os que não atentaram para o plano de salvação, é o Jesus que salvou Zaqueu, que vai dizer 25, 41 de Mateus: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que, como Zaqueu, atentaram para o plano de salvação, reconhecendo seus pecados, se convertendo a Cristo. 25, 34 do mesmo capítulo: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Estamos nós todos preparados para esse encontro glorioso com o Senhor Jesus? Oxalá Deus use de misericórdia e nos abençoe. E se Ele voltar hoje para arrebatar a sua igreja, para buscar os seus remidos, nós possamos estar à sua direita e tomar posse do reino. E antes da fundação do mundo, já foi preparado para nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. O ensino da sua palavra nessa manhã, antes de tudo, tenha sido para a glória de Deus, e segundo, para a nossa edificação espiritual. Nós aprendemos algumas lições, principalmente com Jesus o Salvador, mas também com Zaqueu o pecador. Atentemos para essas verdades. Que Deus nos abençoe nos próximos temas que estudaremos sobre encontros importantes. Amém. Obrigado a todos e ao pastor Abel pela oportunidade de me conceder nessa manhã. Obrigado.